Começa agora o programa Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Alô, meus amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo, hoje aqui falando, como sempre, de marketing e negócios e trazendo o último episódio da jornada ABMN ESG sobre diversidade e inclusão. Lembrando que a ABMN é a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, que nos dá o apoio cultural para esse espaço. Esse momento em que nós estamos trazendo o terceiro e último episódio, quero lembrar que no episódio passado estava sendo comentado como a gente pode trabalhar com tanta diversidade que existe na nossa sociedade. E lembro que a nossa convidada, a Thalita Gelensky, ela estava exatamente no ponto de responder essa pergunta. Vamos então agora saber qual a resposta que a Thalita Gelensky dará para esse comentário, essa pergunta, vinda de um debate bastante interessante com a nossa Sônia Araripe, a jornalista que estava entrevistando, e na semana que vem, com mais conteúdo sobre marketing e negócios, nós voltaremos aqui ao convívio de todos vocês. Um abraço. Não é uma tarefa fácil, né? Mas eu acho que o meu maior desafio hoje, enquanto profissional de diversidade, é mostrar para as empresas de que é possível colocar a diversidade. Essa é a boa notícia, hein? É possível fazer. Animem-se. Exatamente. Ainda dá tempo. Porque quando a gente fala de diversidade, pode parecer muito abstrato, né? Ou então a gente fica muitas vezes no campo conceitual, falando. E não que não seja importante esse letramento, mas às vezes as empresas e as pessoas param aí, né? Elas entendem, entendi questões raciais, eu entendi questões de gênero, eu entendi mais sobre etarismo. Mas como eu faço, né? Mas o que eu faço? Né? E é importante a gente mostrar que diversidade, toda a pauta ESG é uma pauta que tem a ver com gestão, tem a ver com processo, tem a ver com framework, tem a ver com indicadores, né? Não é um tema abstrato, é um tema prático e que a gente precisa se movimentar, criar estruturas e processos para fazer ele acontecer, porque ele não vai acontecer organicamente. Tem que ser puxado. Tem que ser puxado. E você percebe também que tem que ter mais pessoas participando dessa conversa, Thalita? Você tem percebido isso? Cada vez mais pessoas participam dessa conversa e dando informação e compartilhando informação. É um processo de evolução, né? E assim, claro que hoje, quando a gente olha grandes centros, capitais, né, empresas grandes, esse tema já está cada vez mais difundido. Mas ainda tem desafios, né? Como chegar em regiões que não são tão centrais, né? Então, às vezes, regiões mais remotas do Brasil, onde muitas vezes o acesso a determinados conteúdos ou conceitos talvez não seja tão cotidiano, ou no caso das empresas também, como chegar em empresas de menor porte, como já começar a fomentar isso também dentro de startups, né? Então, ainda tem muitos desafios, ainda é um tema que a gente ainda precisa trabalhar muito para consolidar, então, cada vez mais a gente precisa de pessoas na mesa dispostas a aprender e a colocar a mão na massa para fazer a diversidade acontecer. Com certeza. Thalita, e como é que o consumidor e as marcas podem ficar atentos para fazer, como você disse, com propósito, de verdade, e não ser só aquele greenwashing ali que... O que se diria para essas marcas e para os consumidores? Acho que a gente tem que falar de 3 aspectos, gosto de reforçar. 3 Cs, digamos assim, né? Que é compromisso, coerência e consistência. Né? Então, para uma boa campanha, para uma boa ação funcionar, a gente precisa desses 3 elementos. Então, primeiro, tem que ser um compromisso genuíno. A empresa não pode estar só falando de uma causa, estou usando aqui uma ação no mês de novembro, sem que isso tenha um compromisso associado. Isso tem que ter coerência entre discurso e prática, né? E tem que ter consistência ao longo do tempo. Né? Então, acho que esses são 3 elementos que a gente deve estar atento para evitar ou para não cair, né, num greenwashing, como você falou. E a gente tem falado até sobre diversity washing, né? Essa lavagem também da diversidade. E tem muito. De forma mais específica. Muito, Thalita. Né? Hoje em dia, eu acho que cresceu muito. Sim. Você tem percebido também, Thalita, o Brasil ainda é um país racista, ainda é um país preconceituoso. Sim. Mas, por outro lado...
parece assim como se essas pessoas tivessem se libertado um pouco, e aí você entra numa empresa, num ambiente, você vê cada um com seu cabelo, cada um com seu jeito, cada um com, né? Parece que de repente as pessoas também se sentiram confiança para serem quem são, né? Quer dizer, se as empresas aceitam como elas o são, né, o seu grupo, quer dizer, não são só guetos. Não sei se você tem essa percepção. É um movimento, né? Claro que assim, eu também entendo que poder escolher a empresa que você quer trabalhar, né, e dizer, não, eu quero uma empresa que me aceite como eu sou. Isso também é um privilégio. São poucos, né? Então, até, por exemplo, para mim, né, no LinkedIn, se você entrar no meu LinkedIn, eu boto a bandeira do orgulho do lado do meu nome. Mas foi um processo para isso acontecer, e eu virar e falar, não, né, eu tô num cenário onde para mim faz sentido me posicionar dessa forma. Nem todos podem fazer. Nem todo mundo pode, né? E eu já fui parte dessa estatística de quem não falava abertamente. Eu, quando entrei no mercado de trabalho, não falava, por exemplo, sobre a minha sexualidade. E tem dados que mostram que 61% das pessoas da comunidade LGBTQIA+, ainda não falam sobre sexualidade no ambiente de trabalho. Claro, né, porque essa talvez seja uma característica que a pessoa possa até tentar omitir, mas tem outras que a pessoa não vai conseguir esconder, né? Se a pessoa tem uma deficiência, por exemplo, já fica ali, às vezes, evidente na interação que você tem, quando a pessoa é um usuário de cadeira de rodas, enfim, né? Vários tipos de deficiência que são visíveis. Então ainda temos uma jornada, mas eu acho que isso é um movimento que também tem acontecido, onde o avanço da tecnologia, ele fez com que os consumidores passassem a ser vistos como pessoas com demandas e necessidades muito únicas. Então, quando eu entro lá no meu Netflix, é diferente do seu Netflix, né? Cada um tem recomendações que foram customizadas para o que eu assisto. E a tecnologia sabe identificar certinho, né? Exatamente. Então, a pessoa começa... Eu acho que está faltando para a sociedade ter esse chip também, né? Ter esse chip de conseguir aceitar, identificar e respeitar, porque no fundo é sobre respeito, né? Sim. E eu acho que aí as pessoas chegam, né, pensando o seguinte, poxa, por que eu, enquanto consumidor ou enquanto consumidora, sou visto como uma pessoa tão única, que os produtos são customizados para mim, mas eu vou entrar dentro do ambiente de trabalho e eu vou ser só mais um. Né? Eu tenho que ser aquele perfil... A minha identidade não importa. Pasteurizado, assim, todos são iguais, todos pensam igual. Isso começa a não fazer sentido. Ainda mais quando a gente olha para as novas gerações, que já nasceram num contexto digital, né, num contexto onde a realidade é rede social, são esses produtos digitais fazendo parte do nosso dia a dia, elas também chegam pensando exatamente isso, né? Poxa, essa é a minha realidade. Como assim a empresa não vai aceitar quem eu sou? Né? Não vai abraçar a minha diversidade, não vai me acaba incluir. rejeitando, às vezes, até desistindo do emprego. Exatamente. Né? Então, acho que como eu falei, é multifatorial. Né? As empresas começam a entender que isso é um movimento necessário, também começam a ver que é importante para atrair talentos, para reter talentos. Isso que eu te falar, empresas diversas atraem mais talento, né? Conquistam mais consumidores, é só coisa boa. Não é isso, Thalita? Exato. Muitos resultados positivos, mas é claro que a gente não pode achar que esse caminho vai ser simples. Não né? é nada e que não simples. Vai ser, nada e que não simples. vai ter seus desafios, né? Então, assim, é uma jornada que também não é fácil. Você precisa realmente colocar ali esforço, dedicação, alocar equipe. As empresas têm também essa cultura, as empresas também refletem como a sociedade, elas têm temperamento, elas têm alma. É difícil você mudar isso numa empresa, né? As marcas falam por si, né? E você tem visto tendências, você que está sempre aí conversando e vendo essas pesquisas, você tem visto tendências novas do que vem por aí pela frente? Quando a gente está falando de cultura, né, inclusive, e ações governamentais, eu acho que a gente tem visto muitas discussões, né, acho que nos últimos anos, em relação não só à atração, né, trazer essas pessoas diversas para dentro da empresa, mas incluir essas pessoas de fato, né? Então tem tido muita discussão sobre compliance antidiscriminatório, né? Como você cria tem que dançar junto, né? Isso. Canais de denúncia, Thalita, não é só trazer para festa, exatamente, tem que dançar junto. Exatamente. Falando mais especificamente em campanhas, né? Com foco em marketing, comunicação, publicidade, eu acho que a gente segue nesse caminho, né? De comunicar verdade, de comunicar coisas que façam sentido, que sejam valores genuínos de uma marca. Acho que a gente também tem tido agora um avanço onde a gente pensa em como a gente incorpora a tecnologia para promover mudança social, inclusive através de campanhas, né? Então, vou dar um exemplo de uma campanha muito curiosa que usou tecnologia alguns anos atrás, do Spotify, que no mês, né, do Dia Internacional das Mulheres, o Spotify lançou um plugin
que você conectava com a sua conta do Spotify e ele fazia uma análise de qual o percentual de artistas mulheres e homens que você escutava. E normalmente a gente tem uma tendência, né? A música também é um ambiente que muitas vezes é dominado por artistas homens. Então, muitas vezes, a sua playlist dava um pouco desequalizada, não estava 50-50. Refletia esse... E eles sugeriam, né? Tipo, se a sua playlist não está tão equalizada, veja aqui algumas recomendações de artistas. Então, acho que a gente tem essa tendência de como a gente usa a tecnologia e incorpora ela para gerar transformação positiva, não a tecnologia pela tecnologia, mas como a gente usa ela para transformação social. E eu acho que as marcas também estão pensando cada vez mais em como gerar experiências positivas, criar comunidades. Eu acho que a gente tem tido uma necessidade grande de se sentir parte, né, de se sentir conectado. Isso tem a ver com diversidade e inclusão. Eu acho que isso também vem em tendências de comunidades, de marketing, experiências que as marcas têm proporcionado. E aí, claro que eu estou falando de comunidade de uma forma mais profunda, não uma comunidade que você vai vender um curso online, mas uma comunidade de criar um senso de pertencimento entre pessoas. Né? Uma rede. E aí, já que você tocou nesse tema das mulheres, eu queria conversar com você, porque eu acho que... Primeiro porque as pesquisas, o BGE mostra isso, né? Há mais mulheres do que homens, no Brasil e no mundo. Mas eu não sei se você tem essa percepção, quer dizer, as marcas querem vender para mulheres, as marcas querem que as mulheres consumam, mas eles não querem que as mulheres controlem, que as mulheres dominem, que as mulheres sejam chefes, né? Então as mulheres ficam ali sob nosso controle, digamos assim, né? Não sei se você tem muito essa percepção. E também entre mulheres, né? Por muito tempo as mulheres acreditavam que a disputa eram entre elas e não uma com as outras, uma puxando a outra. Eu adoro aquela imagem da mulher uma puxando a outra. Sim. Ninguém chega lá em cima sozinho, isso é certo, né? Sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho, agora que a gente está terminando, sobre mulheres, né? Já que como a gente sabe, é a maior parcela. Então, como é que você vê isso? Você acha que isso tem mudado um pouco? Os dados mostram exatamente o que você falou, Sônia. Apesar da gente ser mais de 50% da população no Brasil, algumas pesquisas mostram que em cargos de alta liderança a gente só tem 13% de mulheres. Se forem mulheres negras, o percentual é 0,4%. É pífio, né? É muito pequeno. E aí tem vários outros, né? A gente vê também a diferença salarial, a gente vê uma série de indicadores que ainda mostram que, apesar das mulheres terem até um tempo de escolaridade também, em média, superior ao do homem, ela não está ocupando esses espaços, né? Então acho que isso também tem feito com que as empresas e as marcas comecem a entender que a gente precisa ter mulheres, eu preciso ter pessoas de grupos minorizados desenhando a minha estratégia para que eu consiga me comunicar com essas pessoas. São mulheres falando para mulheres. Exatamente, né? Senão não faz muito sentido, né? Então acho que isso também transforma a maneira, não só a maneira da campanha, né? A parte externa, de como a campanha vai para o ar, mas também os bastidores dela, de quem está por trás dessa ideação, né? Quantas vezes a gente não vê uma campanha que a gente fala assim, meu Deus, quem aprovou essa campanha? Quem estava, né? E muitas vezes campanhas... Assim, faltou alguém para levantar o dedo. Exatamente. Então, acho que cada vez mais também as empresas estão entendendo que se tiverem diversidade na composição da equipe que está pensando numa ação, isso diminui a chance daquela campanha dar errado. Né? Então, acho que também, no caso, quando a gente fala da pauta de gênero, isso também é uma verdade. Né? Mas ainda um desafio. Um desafio. É difícil, né? É difícil. Thalita, olha, passou muito rápido. Adoramos, foi ótimo. Chegamos ao final do programa Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Não perca! Marketing e Negócios, expandindo mentes e ampliando horizontes, com o consultor empresarial Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 19 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Apoio Cultural, Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br. Confira toda a programação, baixe nosso aplicativo e ouça os podcasts.